Oi, oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Vicky e o tema do vídeo de hoje é quando Deus nos decepciona. Esse vídeo é pra você que às vezes vive na igreja, que você segue os mandamentos do Senhor, que você tenta ao máximo buscar a Deus, né? Que você às vezes é crente, talvez não é um crente perfeito, afinal ninguém é, mas que você quer muito a sua salvação, que você luta muito pra ter Deus com você em todos os momentos da sua vida, só que Deus ele já chegou a te decepcionar. E talvez no meio dessa decepção você não saiba como sair dela, você não sabe como entender tudo isso. E eu quero te ajudar, porque isso já aconteceu comigo e eu quero compartilhar o que eu aprendi com vocês, ok? Então, vamos pro vídeo de hoje. Para falar sobre o vídeo de hoje, eu quero usar dois exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo de Jó. Jó era um homem temente a Deus, ele era justo. Como a gente já sabe a história dele. Se você não sabe, vai lá ler o livro de Jó, que é muito interessante. Ele era um homem de Deus, um homem justo, temente a Deus, então ele vivia a vida dele, ó, feliz da vida. Só que aí Deus permite que o diabo toque em tudo naquilo que ele tinha e leva todos os seus filhos, leva todos os seus bens e ainda por cima ele fica doente. No meio dessa trajetória, Jó ele começa a indagar a Deus, né? Uma coisa que a gente às vezes não ouve muito falar, porque muita gente, pelo menos eu, durante minha infância inteira, achei que Jó tinha ficado quietinho e não tinha falado nada. Mas não, durante o capítulo quase inteiro de Jó, Jó fica questionando a Deus, né? Tem até uma parte que ele fala assim que às vezes os ímpios não sofrem tanto. E, enfim, ele vai questionando a Deus e é interessante você até ir lá conferir mesmo os questionamentos de Jó, porque os questionamentos de Jó é muito parecido com os nossos questionamentos. Então ele começa a questionar Deus, porque a situação que ele estava passando realmente era muito difícil. Ele perdeu seus 10 filhos, ele perdeu todas as suas riquezas e além disso ficou muito doente. No meio dessa tristeza ele começou a questionar a Deus e aí você vê a decepção de Jó ali com Deus. Né? É exatamente isso sobre o que eu quero falar, sobre quando a gente é decepcionado por Deus, de fato, porque quando você vai lendo o que Jó fala, você vê uma indignação muito grande dele, né? Ele estava arrasado, dá pra ver ali. E também o segundo exemplo, que é Marta e Maria. Ao ler a história de Marta e Maria, a gente percebe que Jesus... Vamos começar do começo, calma. Na história, Jesus mostra, ele fala para os discípulos, ele sabia que Lázaro estava doente, ele recebe o recado de que Lázaro estava doente, mas ele não foi lá. E ele sabia que Lázaro ia morrer. Na verdade, ele falou para os discípulos que Lázaro tinha morrido. Então, quando a gente está lendo, a gente vai saber, tá tudo bem. Tá tudo ok, Jesus vai lá curar, para a glória do nome dele ser manifesta e Deus vai ser glorificado e tal. Então, a gente lendo, a gente vê, tá ok. Mas, quando eu me coloco no lugar de Marta e Maria, eu sinto como se eu estivesse lá com elas e a decepção que elas sentiram naquele momento foi grande, porque elas confiavam em Deus. Se você for perceber, quando elas falam com Jesus, elas falam, a Marta que vai primeiro, se eu não me engano, Marta, ela chega em Jesus, não, porque eu sei que o Senhor é o Filho de Deus, não, porque a gente confia em Deus. E aí ele fala assim, não, eu vou ressuscitar eu vou ressuscitar Lázaro. Ela fala assim, sim, eu sei, ele vai ressuscitar com os mortos, né, naquele grande dia. Então, ela sabia a Bíblia, ela conhecia a Bíblia, mas um pouco antes ela fala assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E o mais interessante é que Maria, ela não foi com Marta, elas duas souberam que Jesus chegou, Marta foi correndo falar com Jesus, e Maria ficou lá. Dessa vez ela não escolheu a melhor parte, né? Dessa vez eu vejo Maria muito, muito decepcionada ali com Jesus, porque ela não saiu da onde ela estava para ir ao encontro de Jesus. Ela estava com raiva, eu sinto isso quando eu leio essa passagem, que ela ficou com raiva. E Marta também, ela ficou um pouco indignada ali, um pouco decepcionada, porque ela falou assim, cara, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então Jesus vai lá, dá aquela força e ânimo para ela, e aí ela vai para Maria, e Maria fala a mesma coisa, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E essa passagem, ela mexe muito comigo, porque eu me colocando no lugar delas, eu vejo que Deus, ele decepcionou elas duas. Jesus tinha decepcionado elas duas. E mesmo assim, elas se manteram fiel.
né? Esse vídeo de hoje é uma continuação do meu vídeo anterior, né? Que eu falei o que aconteceu em 2019, em relação à minha avó, em relação a tudo que eu passei. E esse vídeo é uma continuação, porque eu me coloco muito no lugar delas, me coloco muito no lugar de Jó. E às vezes nós, como seres humanos, nós lemos a Bíblia e nós não entendemos. Jó sabia muito bem a palavra de Deus, apesar de naquela época dele não ter Bíblia, o que é mais incrível, ele continuou fiel a Deus. Sem ter uma Bíblia, ele não tinha essas histórias aqui que a gente tá lendo. Cadê a minha Bíblia? Enfim, eu vou pegar a Bíblia do celular. Ele não tinha todas as histórias da Bíblia pra poder falar que ele... eu vou confiar porque aconteceu com Jó. Não, ele era Jó. Você tá entendendo? Aí Marta e Maria ainda tinham os profetas, tinha lá os profetas, né? Elas conheciam e elas também confiavam, elas sabiam o que estava na Bíblia. Mas às vezes a gente lê a Bíblia, a gente não entende. A gente ouve falar, mas a gente não entende. A gente ouve a palavra, ouve a pregação e a gente não entende. Então Deus ele tem que mostrar pra gente. Perceba, Marta e Maria, elas conheciam toda a palavra, só que elas precisavam ver o agir de Deus na vida delas. E às vezes é o que a gente precisa, porque elas achavam que Jesus não estava com elas, mas como a gente lê lá num pouco anterior, a gente vai ver Jesus explicando para os discípulos o que ia acontecer, que Lázaro tinha morrido e tudo mais, mas elas não sabiam que Jesus sabia. Para elas ficaram sozinhas, se sentiram sozinhas ali. Jó se sentiu sozinho, ele achava que não tinha ninguém, mas Deus ele sempre esteve lá, Jesus sempre esteve lá, ele sempre esteve cuidando e tomando de conta, mas às vezes a gente não entende, porque a gente quer enxergar o que a gente quer. Marta e Maria queriam a cura de Lázaro, não queria a ressurreição, porque na cabeça delas, ressurreição era só quando Jesus voltasse, levantasse todo mundo dos mortos e fosse pro céu. Não tinha ressurreição de morto, né? Então, pra elas acreditavam nisso. E é o que acontece com a gente. Às vezes a gente não sabe que Deus, ele faz coisas maiores. Né? A gente só fica limitado, não, eu quero a cura, ou eu quero o carro, eu quero a casa, eu quero isso. Mas aí Deus faz tudo diferente do que a gente esperava. E aí a gente, no momento antes de ver o resultado final, a gente se decepciona tão grande, tão forte. Porque você estava na palavra de Deus, você estava ali seguindo os ensinamentos, vocês estavam buscando a Deus. Só que aí você se decepciona de uma forma tão grande. Por que Deus não fez isso? Mas a palavra dele diz que ele cura, por que ele não curou? Mas a palavra diz que ele salva, por que ele não salvou, né? Não salvou os filhos de Jó, não curou Lázaro. Jó perdeu tudo mesmo, né? Quase perde a esposa também. Então você se coloca no lugar e se você for ver, chega uma hora que Deus responde. Chega uma hora que ele entra, né? Com Jó foi assim. Ele ficou reclamando, aí chega lá mais ou menos no capítulo 38, se eu não me engano. Aí Deus chega como lindo, maravilhoso e fala assim: cinge os seus lombos, Jó, agora é minha vez. Onde você estava quando eu criei o mundo? Peraí que eu vou ler, peraí. Depois de Jó indagar Deus. Eu vou fazer as perguntas que Jó fez, não na forma que ele fez, como se fosse a gente fazendo. Nossa, Deus, mas por que você permite que o sofrimento aconteça no mundo? Nossa, mas por que acontece isso com as criancinhas da África? Nossa, mas por que aquelas pessoas que é tão ruim, tão mal, elas não sofrem? Por que os bons morrem tão cedo? E aí vai esse questionamento de Jó, vulgo Vitória. Por que o Senhor leva aquelas pessoas tão boas? Por que você permite sofrimento com uma criancinha de 2 anos ou uma criancinha recém-nascida? Por que o Senhor permite o câncer? Por quê? E aí chega Deus e responde pra Jó, vulgo Vitória, vulgo você. Jó 38. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora, cinge teus lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Só a primeira pergunta. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Responde-me se tens inteligência. Jesus. Enfim, aí Deus ele vai falando. Eu não li mais porque eu tô sem óculos, então deixa aqui. Eu ia ler tudo, mas ia ficar muito longo. Então Deus vai começando a falar assim: onde estava você quando eu tava fazendo isso, quando eu tava fazendo aquilo, quando eu tava fazendo isso, aquilo. Aí Jó vai se encolhendo, aí a Vitória vai se encolhendo, e aí você vai se encolhendo diante da grandeza de Deus.
porque ele sim sabe o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, o que é o certo, o que é o errado. Ele sabe sim o que é melhor para nós. Nós não sabemos de nada. Nós lemos a Bíblia, nós não entendemos. Nós ouvimos a palavra e a gente não entende. A gente vê profecias, vê as pessoas às vezes do nosso lado e a gente não entende. Mas aí Deus ele vem e mostra para nós. A mesma coisa com Marta e Maria. Jesus mostrou para elas que ele é infinitamente maior do que elas pensavam. Elas achavam uma coisa e Jesus veio e mostrou para elas muito mais. Jesus ele foi lá e ressuscitou Lázaro e mostrou para elas não só que o nome de Deus foi glorificado, mas também para elas que elas podem confiar nele. Que elas podem confiar que ele sabe o que é melhor para elas. Você pode confiar que ele sabe o que é melhor para você. Mesmo que o sofrimento deste mundo, mesmo com tudo que possa te acontecer, você pode confiar em Deus. Você deve confiar nele, porque ele é o único que sabe. Nós não entendemos o sofrimento deste mundo. A gente olha para as coisas e a gente fala assim, não, mas Deus é muito poderoso, é só ele chegar lá e fazer e já era. Mas calma, o projeto de Deus é muito maior do que nós. O projeto de Deus ele é muito maior do que a gente pode imaginar. A gente vê as coisas deste mundo e a gente pensa, caramba, por que Deus permite? Mas aí a gente tem que lembrar que ele é Deus, que é ele que fez os céus e a terra e que ele que sim sabe. A confiança e a fé tem que ser maior do que as provações. Marta e Maria, elas tiveram isso, elas foram decepcionadas sim, mas elas continuaram acreditando que ele era o filho de Deus. Jó decepcionou sim, questionou pra caramba, mas ele continuou fiel a Deus. É assim que nós devemos ser, porque os sofrimentos deste mundo, como eu falei no vídeo anterior, eles mostram que o céu não é aqui. Nós ainda temos a vida eterna para buscar através de Jesus Cristo, tá? Então a gente tem que se entregar com fé. E quando a gente se decepcionar com as coisas deste mundo, nós devemos entender, calma, eu tô sujeito a esse sofrimento, eu sou ser humano, eu sei que eu vou sofrer, mas eu vou confiar que Deus sabe o melhor pra mim, Deus sabe o melhor pro meu filho, pra minha mãe, pro meu pai, pra todos. Eu vou confiar e me manter na posição. Eu acho que esse é o recado que eu quero trazer pra vocês. Olhe para o livro de Jó, olhe para Marta e Maria, olhe para outros também, tem vários outros exemplos. Questione mesmo Deus, faça como Jó, fica questionando. Mas depois que Deus chegar com as perguntas para você também, aí eu quero saber se você vai responder também. Afinal, onde a gente estava quando Deus estava criando o mundo? Amém? Eu espero que vocês tenham entendido o recado deste vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E referências bíblicas vão estar nas descrições. Na descrição do vídeo, eu vou sempre tentar deixar alguma coisinha aqui na descrição ou nos comentários. Então, se tiver dúvida, pode colocar aqui. Curta, compartilhe e manda aí o que vocês acham, para que eu possa também entender de forma melhor e poder trazer em outros vídeos também. É isso aí. Um beijão e tchau, tchau!